Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello de Biologia e nós vamos dar prosseguimento ao estudo da bioquímica, parte da biologia que estuda os componentes químicos que fazem parte da vida da célula. Nosso tema da aula de hoje são os sais minerais, componentes químicos inorgânicos, que não estão em grande quantidade como acontece com a água, porém, eles, mesmo em pequenas proporções, são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas afinal, onde nós vamos encontrar os sais minerais? Os sais minerais podem estar no nosso corpo de três formas. Muitos deles estão dissolvidos nos líquidos corporais: sangue, suor, saliva, lágrima. Vamos encontrar muitos sais minerais dissolvidos nesses líquidos. Por exemplo, o cloreto de sódio, o sódio e o cloro estão presentes no suor, na lágrima. Outros sais minerais estão no nosso corpo cristalizado, formando estruturas esqueléticas. É o que acontece com o cálcio e o fósforo, que vão dar, na verdade, uma resistência a esses tecidos, aos tecidos esqueléticos, fazendo com que esses tecidos possam determinar a sustentação do nosso organismo. Outras moléculas orgânicas também podem apresentar sais minerais. Então, existem sais minerais que estão unidos a moléculas orgânicas. Por exemplo, o próprio fósforo, que também forma nosso esqueleto, nossos ossos, o fósforo também está associado com o DNA e o RNA, na forma de fosfato. Outro exemplo é o ferro, que forma a hemoglobina e a mioglobina. A hemoglobina é o pigmento vermelho presente no sangue e a mioglobina é o pigmento vermelho presente nos músculos, presente então em muitos animais vertebrados. Como a gente pode classificar os sais minerais? Vamos classificar pela necessidade diária que nós temos desses sais. Os macrominerais são aqueles sais minerais que nós precisamos numa quantidade acima de 100 mg por dia. São eles o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o magnésio e o enxofre. Os microminerais, não é que eles sejam menores, pequenos, não é isso. É que nós precisamos desses minerais numa quantidade menor que 100 mg por dia. É o caso do ferro, do zinco, do cobre, do iodo e do flúor. Bem, mas como é que nós obtemos esses sais minerais? Vejam bem, os sais minerais, eles são obtidos através da água e dos alimentos que ingerimos. Então, essa é a fonte dos sais minerais. Quando ingerimos água, muitos sais minerais já estão dissolvidos na água. Mas a principal fonte dos sais minerais são os alimentos que ingerimos. Infelizmente, nós não temos todos os sais minerais que precisamos num único alimento. Ou seja, o segredo para você obter todos os sais minerais que você precisa é ter uma dieta variada, comer de tudo um pouco. Isso garante a você todos os sais minerais que você precisa. Se você tem uma dieta, na verdade, muito igualitária, ou seja, a tua dieta não é variada, come sempre o mesmo alimento todo dia, você é um candidato ou candidata a ter carência de sais minerais. Vamos falar dos principais sais minerais, começando com o cálcio. Todo mundo sabe que o cálcio forma ossos e dentes, dando resistência a esses tecidos, mas não é só isso. O cálcio, ele também é responsável por algumas funções fundamentais, como a contração muscular. Para você contrair o músculo é necessário a presença do cálcio. E também para a coagulação do sangue. Quando você se corta, você tem uma hemorragia, um sangramento, que vai durar alguns segundos. O sangue ele para de sair dos vasos sanguíneos porque o sangue ele coagula. E para que isso aconteça, você tem que ter cálcio no sangue. A falta de cálcio causa problemas nos ossos. Se essa falta de cálcio for na infância, a doença é o raquitismo. Os ossos da criança ficam arqueados, ou para dentro ou para fora, principalmente os ossos dos membros inferiores. Se a pessoa tiver carência de cálcio na fase adulta, vai ter uma doença chamada osteoporose. Também a falta de cálcio pode causar sangramentos, por causa da participação dele na coagulação do sangue, e uma rigidez muscular intensa, com muita dor, chamada tetania muscular. Onde vamos encontrar o cálcio? Leite e derivados.
é uma boa fonte de cálcio. Leite e os seus derivados, ou seja, a manteiga, o queijo, o requeijão. Também vamos encontrar na sardinha e nas hortaliças verdes, ou seja, brócolis, espinafre, couve, jambu, alface são fontes de cálcio. O fósforo, junto com o cálcio, também forma ossos e dentes, mas além disso, ele vai participar da formação de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que nós falaremos muito ao longo da biologia. É a substância energética da célula. Toda vez que a célula produz energia, ela produz ATP. Quando ela gasta energia, dizemos que ela gastou ATP. Então, o ATP é a substância energética da célula, que tem ali o fósforo como um dos componentes. Além disso, o fósforo participa, na verdade, da composição dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que representa o nosso material genético. O fósforo ele já é bem distribuído nos alimentos. Dificilmente a pessoa tem carência de fósforo, porque quase todos os alimentos contêm fósforo, como carnes, peixes, ovos, laticínios, né, feijões, ervilhas, tudo isso aí vai ter a presença do fósforo. Aqui você percebe doenças causadas pela falta de cálcio. A osteoporose, os ossos ficam porosos e frágeis, isso no adulto, o raquitismo na criança e a tetania muscular, aonde o indivíduo tem uma rigidez, os músculos ficam rígidos por muito tempo, eles se contraem por muito tempo e ficam doloridos. Outro problema outra função do cálcio no nosso corpo é participar da coagulação do sangue. Veja que quando você se corta, um vaso se rompe e imediatamente nós temos estruturas no sangue chamadas de plaquetas que migram para esse local da lesão. E aí essas plaquetas, junto com o cálcio, iniciam o processo de coagulação do sangue. Sem cálcio, o sangue não coagula. Outros sais minerais importantes que nós temos aqui são o ferro e o iodo. O ferro, todo mundo já com certeza ouviu falar que ele é importante para o sangue. O ferro realmente forma uma proteína de cor vermelha chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela transporta oxigênio. Ela está dentro de células sanguíneas chamadas de células vermelhas ou hemácias. Essas células são vermelhas justamente devido à hemoglobina. Para produzirmos hemoglobina, pigmento vermelho do sangue, é preciso ferro. Sem ferro, você não produz hemoglobina. Sem hemoglobina, você não produz hemácias. E sem hemácia, você não carrega oxigênio suficiente para as suas células, causando muita fraqueza. Além disso, sem essa hemoglobina, você fica pálido. E isso é típico de uma doença chamada anemia ferropriva, que é aquela causada pela falta de ferro. Mas além do ferro formar a hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue, também em muitos animais vertebrados, o ferro está formando a mioglobina, que é um pigmento vermelho também, mas que está no músculo. Mio quer dizer músculo. A função da mioglobina é armazenar oxigênio, facilitando a contração muscular. Fontes de ferro seriam então o fígado, as carnes de um modo geral, gema do ovo, hortaliças e legumes, no caso, hortaliças verdes e legumes. São fontes de ferro. O iodo é muito importante para produzir a questão dos hormônios da tireoide. Tireoide é uma glândula que nós temos abaixo dessa cartilagem da laringe. Abaixo da cartilagem da laringe nós temos a glândula tireoide, que você não percebe porque ela está em tamanho normal. Quando ela hipertrofia, você pode observar que o indivíduo tem uma dilatação dessa região. Essa é a glândula tireoide. Todos nós temos a glândula tireoide, mas para ela funcionar bem, ela precisa de iodo. A tireoide produz dois hormônios, chamados de T3 e T4, que, para serem fabricados, precisam de iodo. O hormônio T3 tem 3 átomos de iodo e o T4 tem 4 átomos de iodo. Esses hormônios, eles controlam o nosso metabolismo, ou seja, a nossa atividade. Se você não produzir esses hormônios, o teu organismo fica lento. Na falta de iodo, a tireoide tenta produzir hormônio, mas não consegue. Então ela aumenta de tamanho e automaticamente ela, ao crescer demais, forma o que a gente chama de bócio ou papeira, né? Aquele papo que aparece no pescoço do indivíduo. O iodo está naturalmente nos alimentos que vêm do mar, peixes do mar e mariscos de um modo geral. Caranguejo, camarão, né? Mexilhão, são alimentos que vêm do mar e naturalmente já têm iodo. Bem, mas como nem todos têm acesso a esses alimentos que vêm do mar,
porque há pessoas que moram em regiões distantes do litoral, o sal de cozinha ele é iodado, justamente para que as pessoas que não têm acesso a esses alimentos do mar também tenham acesso ao iodo. Por isso, quando você compra o sal iodado, é para justamente evitar o bócio, que é o crescimento da glândula tireoide devido à falta de iodo. Aí você vê a tireoide no detalhe, abaixo dessa cartilagem da laringe, e duas mulheres que apresentam uma hipertrofia dessa glândula, com certeza devido à falta do iodo. À direita você vê uma pessoa com anemia. Veja que a pele fica pálida, as mucosas ficam também pálidas, pouco vermelhas, e a pessoa tem muita fraqueza, tontura e desmaios. Bem, falando um pouquinho mais do ferro, é importante lembrar que há dois tipos de ferro na natureza, o ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 2+, também chamado de ferroso, é aquele ferro que eu encontro nos animais. E o ferro 3+, é aquele ferro que está presente nas plantas, nos alimentos de origem vegetal, como feijão, soja, ervilha, né, que são alimentos que têm ferro, mas é o ferro +3, chamado de férrico. Bem, o que é importante lembrar é que o ferro 2+, que vem de origem animal, ele é mais facilmente absorvido pelo nosso intestino. O ferro 3+, que é de origem vegetal, praticamente a gente não absorve. Porém, tem como o ferro 3+, que é de origem vegetal, se transformar em 2+ dentro da gente, na presença, por exemplo, de ácidos, como é o caso da vitamina C. A vitamina C, na verdade, é um ácido ascórbico. Por isso que frutas que têm vitamina C são azedas, devido à vitamina C ser um ácido ascórbico. Quando você ingere, por exemplo, feijão, ou você toma açaí, qual é o ferro que está no feijão e no açaí? É o ferro 3+. Ele praticamente não é absorvido pelo teu intestino. Mas se você coloca no açaí gotas de limão, que tem vitamina C, que tem o ácido ascórbico, veja como o açaí ele fica mais vermelho. É porque automaticamente há essa reação. O ferro 3+, que está no açaí naturalmente, se transforma em 2+. E agora esse ferro do açaí, agora sim pode ser absorvido pelo teu intestino. Então toda vez que você for ingerir um alimento vegetal rico em ferro, saiba que esse alimento só vai ser absorvido se você usar junto um ácido, como por exemplo a vitamina C. A vitamina C ajuda, alimentos, frutas ricas em vitamina C, ajudam na absorção do ferro de origem vegetal. Isso é muito interessante para quem é vegetariano. Como não come carne, ele só vai obter ferro se ingerir alimentos, muitas frutas ricas em vitamina C. O sódio, o cloro e o potássio nós vamos falar juntos, porque a função deles é semelhante. Tanto o sódio, cloro quanto o potássio participam da condução do impulso nervoso. Então, os neurônios eles precisam muito do sódio, do cloro e do potássio para que haja condução do impulso nervoso. Eles também regulam a entrada e saída de líquidos, de água na célula. Por exemplo, o sódio retém água na célula e o potássio elimina a água da célula. Então, quando o sódio está num tecido, aquele tecido retém líquido, causando um inchaço. Veja quando você tem muito sódio no sangue. Se você consome muito sódio, isso acontece principalmente se você ingere alimentos industrializados, esse sódio em excesso no sangue retém água no sangue. Com mais com mais água no sangue, o volume do sangue aumenta e aumenta a pressão sobre as artérias, causando uma hipertensão, um aumento da pressão arterial. Por isso que o sódio aumenta a pressão, porque o sódio em excesso vai para o sangue, no sangue retém água, e essa retenção de água no sangue aumenta o volume sanguíneo, aumentando a pressão da parede, a pressão do sangue sobre a parede das tuas artérias. Por isso que a gente tem que reduzir o consumo de sódio e aumentar o consumo de potássio, porque se o sódio ele aumenta a pressão arterial, o potássio diminui, porque elimina a água do sangue. Então o potássio que está presente em frutas, verduras, leites, cereais, como por exemplo a banana é um alimento rico em potássio. Tá? Aqui você vê a condução do impulso nervoso. Só acontece quando o neurônio tem a entrada do sódio e a saída de potássio. Então, quando entra sódio e sai potássio no neurônio, é aí que ele vai conduzir impulso nervoso. Quer dizer, sem sódio, o neurônio não... O sódio ele é importante.
O problema é o excesso. E aí, finalmente, nós temos dois sais minerais que são o magnésio e o flúor. O magnésio é bem importante, principalmente para as plantas, pois o magnésio forma a clorofila, aquele pigmento verde presente nas plantas. Sem clorofila, a planta não absorve a luz e automaticamente não faz fotossíntese. Então, tem que ter magnésio no solo para que a planta absorva esse magnésio e forme o pigmento verde das folhas, que é a clorofila. O flúor é muito importante para os nossos ossos e dentes, principalmente os dentes. Você já ouviu falar que o flúor protege os dentes contra a cárie dentária, contra a placa bacteriana. O que causa a cárie dentária são bactérias que vivem na boca. O flúor evita que essas bactérias possam se aderir no esmalte do dente, evitando aquela placa de bactérias que eu chamo placa bacteriana. Uma vez instalada ali, essa placa bacteriana corrói o esmalte do dente, causando a cárie. Portanto, o flúor é fundamental para evitar a cárie dentária. Mas não podemos consumir flúor em excesso, uma vez que o excesso de flúor causa a fluorose, que é quando os dentes ficam deformados e começam a aparecer manchas brancas no dente. Essas pequenas manchas brancas, depois elas escurecem. Então, o excesso de flúor também é ruim. A falta de flúor causa a cárie e o excesso de flúor causa, na verdade, a fluorose. Onde nós vamos encontrar o flúor? Peixes, chás, alguns alimentos têm flúor, mas eu posso adicionar flúor à água, né? Evitando na população a cárie dentária. Veja aí, né, o caso da cárie dentária, né, com certeza devido à falta de higiene bucal e também à falta de flúor. E à direita você vê duas imagens da fluorose, ou seja, essa pessoa já teve um excesso de flúor. Então, esse excesso de flúor causa o quê? Veja essas manchas brancas que aparecem nos dentes e depois essas manchas brancas elas escurecem. Além disso, perceba como os dentes ficam tortos. Nitidamente você percebe na imagem da direita acima que os dentes estão um por cima do outro. Isso aí já é nesse caso, o resultado da fluorose, do excesso de flúor nos dentes. Então, esses foram os principais sais minerais, encerrando os componentes inorgânicos da célula, que são a água e os sais minerais. Um forte abraço e até a nossa próxima.